Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Você está assistindo ao canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará, e este é o nosso devocional diário Pare e Pense. E para a nossa meditação desta manhã preciosa, eu convido você a refletir comigo num versículo que está no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel. O versículo em questão é o versículo 6. Diz o texto sagrado: Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Qual é a pior coisa que pode nos acontecer? Queridos, essa pergunta pode possuir várias respostas. Uma dessas respostas é que a pior coisa que pode nos acontecer é perdermos a nossa família, perdermos a nossa esposa, ou os nossos filhos, ou os nossos pais. Talvez, se perguntasse a você nesse momento da sua vida, qual seria a pior tragédia que poderia vir sobre você? Talvez você respondesse: a perca das pessoas amadas que me cercam. Seria uma grande tragédia para mim. Talvez você respondesse diferente. Talvez alguns de vocês respondessem assim: a pior coisa que podia me acontecer hoje é se eu perdesse a minha fonte de renda, perdesse o meu trabalho. Se eu chegasse hoje de manhã no meu emprego e o meu chefe me chamasse e desse as minhas contas, sem dúvidas, este seria o pior dia da minha vida. Talvez outros dentre vocês respondessem: não, pois para mim o que de pior me poderia acontecer seria receber um diagnóstico médico de que eu estou nos últimos dias da minha vida. Saber que eu estou com uma doença grave, degenerativa, que vai ceifar a minha alegria, a minha juventude, os meus anos, é a pior coisa que poderia me acontecer. Queridos, todas essas coisas, sem dúvida, são coisas muito difíceis de se vivenciar. São duros golpes, são aspectos bem amargos, bem dolorosos da providência divina. Sem sombra de dúvidas, todos esses exemplos aqui hipoteticamente citados e tantos outros que nós não estamos mencionando aqui, sem sombra de dúvidas, são exemplos dolorosos de circunstâncias muito difíceis que algumas pessoas acabam encarando nessa vida. Mas, queridos, meditando nesse texto ontem para o nosso culto de doutrina, ouvindo algumas pregações sobre esse texto ontem, eu posso lhes dizer que me parece que a pior coisa que podemos experimentar nessa vida é a quebra da comunhão com o Senhor. Uma das piores tragédias que pode se abater sobre um indivíduo é quando o Senhor o entrega aos seus próprios pecados, aos seus próprios erros, quando o Senhor o entrega ao seu próprio coração. Isso equivale, meus queridos, a sermos abandonados pelo Senhor. Saul está vivendo os últimos dias da sua vida. Saul está colhendo uma derrocada terrível, resultado de muitos pecados e graves pecados cometidos contra o Senhor. No texto de 1 Samuel 28, nós somos informados que naquele dia os filisteus haviam ajuntado os seus exércitos para pelejarem contra Israel. Saul está amedrontado. Saul está tomado de medo porque ele sabe que os exércitos filisteus
são muito mais poderosos e muito mais equipados e treinados que os exércitos de Israel. Saul está apavorado diante daquela possível batalha, onde ele sabe que, sem sombra de dúvidas, não teria o menor sucesso, a menor chance. Saul está profundamente preocupado. O texto do capítulo 28 de Samuel vai nos informar que o profeta Samuel já era morto. Saul não tinha, portanto, como consultar a Samuel, como buscar a Samuel para o ajudar acerca do que ele deveria fazer. A Bíblia diz que apesar de Saul buscar ao Senhor, o Senhor se mantinha silencioso a Saul. O Senhor não lhe respondia, nem por sonhos, que era uma das formas como Deus falava no Antigo Testamento, nem por urim, que eram pedras que o sacerdote levava ao peitoral e ele consultava o Senhor e lançava sorte sobre essas pedras e o Senhor respondia através disso, e nem mesmo por profetas, não haviam profetas ali. Samuel, que era um profeta juiz, havia morrido. Saul se vê desesperado e no seu desespero, ao invés de se arrepender profundamente, de clamar pela misericórdia de Deus e reconhecer as suas próprias misérias e pecados, Saul se afunda ainda mais nesse poço terrível que estava a sua vida naquele momento. E ele resolve então procurar uma pitonisa, uma mulher que consultava os mortos, uma necromante. E ele então pede que essa mulher lhe faça com que Samuel venha dos mortos falar com ele. Há uma grande polêmica nesse texto se de fato Samuel veio ou não, mas a parte dessa polêmica, a Bíblia deixa extremamente claro que consultar os mortos era um pecado gravíssimo. E então Saul, completamente distante de Deus, deixa de buscar e de receber a orientação de Deus para se voltar para uma mulher que consultava os mortos. E aí o triste resultado disso, nós podemos ver lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Querido, a pior coisa da sua vida não é perder a saúde, não é perder a família, não é perder o emprego. A pior coisa que pode acontecer na sua vida e na nossa vida é quando o Senhor solta a nossa mão e diz: segue o teu próprio coração. É quando nós somos abandonados pelo Senhor. Mas a palavra de Deus nos assegura que o Senhor está com o quebrantado de espírito, que o Senhor não abandona aqueles que se humilham diante dele e se voltam para ele. E diante dessa dura palavra para hoje pela manhã, eu quero te desafiar a isto. Busque o Senhor, se humilhe diante do Senhor. Se você sente que está longe do Senhor, se o medo tem assolado o seu coração e se está te faltando fé, é hora de você de fato parar, se humilhar, se prostrar diante de Deus e clamar a Ele e dizer: Senhor, me levante, tome a minha mão e me conduza segundo a tua boa vontade, porque não existe coisa pior do que andar sozinho, do que andar sem Deus. Você pode ter a melhor família, o melhor emprego, você pode ter os melhores bens, você pode ter uma saúde impecável, mas se você não tem ao Senhor em sua vida,
você está vivendo a pior das tragédias, que vai culminar no mal ainda pior, passar a eternidade longe do Senhor. Reflita sobre isso, se humilhe hoje ainda e se volte para Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por nos conceder esta palavra hoje pela manhã, e nós pedimos a Ti a Tua graça para cumpri-la, obedecê-la e fazer o que é reto diante dos Teus olhos. Senhor, não solte jamais nossas mãos, mas que o Senhor nos sustente até o fim. E aqueles que de nós se têm distanciado do Senhor, que sejam tocados pelo Teu Espírito, se arrependam e retornem para os Teus santos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que Deus te abençoe.